E o último princípio que a oração do Pai Nosso nos ensina é a oração de batalha espiritual. É a oração, o princípio que nos ensina como vencer o pecado e como vencer a Satanás. O Senhor vem e diz assim, ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos nossos devedores, e ele vem e diz, e não nos deixe cair em tentação. Mas ele diz, mas livra-nos do mal. Então ele está enfatizando duas coisas, o cair na tentação e o livramento do mal. E o que isso significa? Significa que nós devemos, pela oração do Pai Nosso, a oração mais poderosa da terra e os princípios que ela tem, ela está nos ensinando aqui nesse último tópico, que nós devemos reconhecer a total dependência do Espírito Santo para vencer a influência do pecado. É aqui que está um ponto-chave da oração do Pai Nosso. É você depender 100% do Espírito Santo para você vencer, para eu vencer, para nós vencermos a influência do pecado. Porque mesmo salvo em Cristo, perdoado por Deus, mesmo sendo filho de Deus nessa terra, eu pergunto para você, quem de nós não está sendo assediado pelo pecado? Quem de cada um de nós não está sendo influenciado, sentindo o peso da influência desse mundo, querendo colocar em nós o seu padrão de vida? Meu querido, em todas as esferas da sociedade nós estamos sendo tentados a cair no pecado. Pelas ideologias, pelas filosofias, pelos costumes, conceitos deturpados dessa sociedade corrompida. E nós precisamos depender do Espírito Santo. E a oração do Pai Nosso diz, olha, quando você estiver orando, faça a oração mais poderosa da terra. Qual é? Diga para Deus, Deus, não me deixe cair em tentação. Ou seja, isso você está declarando, eu dependo totalmente da influência do Espírito Santo na minha vida para não cair no pecado. Querido, ser tentado não é pecado, mas cair no pecado aí bagunça tudo na vida. Você está sendo tentado, ainda há um motivo de você buscar ajuda, recurso, porque você não caiu no pecado. Mas depois que a pessoa cai no pecado, muitas vezes a pessoa não tem mais força de se levantar. Por quê? Porque vem o peso da condenação, da culpa. E muitas vezes a pessoa ela se isola, ela abandona, ela sai fora da comunidade, ela deixa tudo, abandona a Deus e diz, eu não dava conta mesmo, eu estava me enganando, eu preciso voltar para essa velha vida. Por quê? Porque não fez a oração mais poderosa da terra. Qual é? É você dizer para Deus, Deus, eu estou sendo tentado. Deus, eu estou sendo influenciado aonde eu estou. Meu Deus, não me deixes cair em tentação. Quando você está dizendo isso, você está declarando, Deus, eu dependo. Não é a minha força que vai me fazer ficar de pé, mas é o teu Espírito em mim que vai me fazer vencer a influência do pecado sobre a minha vida. Por isso que o apóstolo Paulo declarou que nós devemos viver em espírito para não satisfazer os desejos da carne. E ele vem e descreve em Gálatas capítulo 5 as obras da carne, mas ele vem e descreve o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é a característica de um homem e de uma mulher que está vivendo alinhado com a vontade de Deus, produzindo o fruto do Espírito, revelando o caráter de Cristo através da sua vida. Então, o texto diz, livra-nos do mal. E o mal aqui significa exatamente o diabo, Satanás. Ou seja, nós temos que orar e dizer, Deus, livra-me. Livrar de quê? Livrar exatamente das astutas ciladas do diabo. A Bíblia diz através do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 6, diz que ele arma astutas ciladas. Ou seja, o inimigo ele fica sondando a nossa vida para armar ciladas. A Bíblia diz através do apóstolo Pedro que ele anda ao derredor, rugindo como leão. Ou seja, observando, tentando ver os nossos pontos fracos para tentar lançar sobre nós, como diz a palavra, e fazer de nós vítimas da sua ação. Mas a palavra está dizendo, olha, você deve orar e dizer, Senhor, livra-me do mal, ou seja, livra-me de cair nas astutas ciladas do diabo. Então, existe uma batalha espiritual que está sendo travada. Nós temos que lutar contra o mundo, nós temos que lutar contra o pecado, nós temos que lutar contra a carne e também lutar contra o diabo. São os quatro inimigos que nós temos que vencer. O mundo,
o pecado, a carne e o diabo. Ou seja, nós estamos diante de uma grande batalha espiritual e a oração do Pai Nosso diz, olha, não baixa a guarda. Não baixa a guarda. Ore a Deus e diga, Senhor, me livra de cair, me guarda de cair. Não me deixe ser vítima das mentiras do inimigo. E é dessa forma que nós vamos vencer em nome de Jesus. E aí o Senhor fecha a oração dizendo assim, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É assim que tem que ser o final da oração mais poderosa da terra, declarando que o reino de Deus pertence a Ele, o poder e a glória ao Senhor. O que isso significa? Significa que sempre nós devemos declarar a soberania de Deus, afirmando quem Ele é e o que Ele pode fazer em todas as áreas da minha vida. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Pegue esses princípios que eu te dei nessa noite e aplique na sua vida, tá? Ore declarando, eu sou filho de Deus, eu santifico o seu nome na minha vida porque eu vou viver de tal maneira que eu vou revelar ao Senhor e você vai declarar, venha o teu reino, eu vou ser um agente de transformação aonde eu estiver e você vai dizer, faço tudo isso porque a vontade de Deus será em primeiro lugar na minha vida. Depois que você alinha a sua vida com essa vontade de Deus, você vai descansar, porque Deus vai te dar o pão de cada dia, o Senhor vai te perdoar e o Senhor vai te fazer mais do que vencedor diante da batalha espiritual, não deixando que eu e você caia em tentação e nos livrando dos laços do inimigo. Por quê? Porque a Deus pertence o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.